Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede Amiga Espírita, que hoje, nessa maravilha de dia 13 de maio, olha só, começou a ficar fresquinho, começou a ficar friozinho. Aí onde você mora também tá assim ou não? Aqui tá uma maravilha. Ontem caiu um temporal aqui em Rio Preto e depois disso deu aquela refrescada boa, deu aquela limpeza, assim, sabe? Acho que a Providência Divina diz assim, ó, vamos limpar o ar aí para o pessoal respirar direitinho e tocar a vida em frente. Então aqui tá um clima maravilhoso. Até perdi a hora aqui hoje um pouco. Dormi até um pouquinho mais do que eu esperava. Pensei que era um pouco mais cedo, na hora que eu olhei e falei, meu Deus do céu, tá em cima da hora já. Mas deu tempo. Acordei, já penteei o cabelo rapidinho, já tô aqui já, pronto para mais um Evangelho na Rede com vocês aqui. Satisfação tê-los mais uma vez, mais uma semana. Estamos aqui ainda dando aquela ajustadinha, tomando um cafezinho. Vocês querem tomar um cafezinho? Vocês gostam de cafezinho preto assim ou não? Eu gosto desse jeito aqui, ó. Aquele pingadão, assim, com o meu leitinho de vegetais aqui, ó só. O pessoal daqui a pouco vai falar, ah, tá muito Nutella demais, hein? Não é não, é que eu gosto de tomar leite, um leite aqui que não é mais leite de vaca, né? Então esse leitinho aqui é maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Seja uma manhã maravilhosa. Hoje o nosso estudo promete, hein? Hoje nós vamos falar sobre a aliança da ciência com a religião, um assunto muito relevante, porque vamos explicar direitinho como que a doutrina espírita tem a sua base. Um dos três pés aí da doutrina espírita está na questão da ciência. Então, vamos falar sobre isso hoje. Enquanto a Estela dá o bom dia, vou colocar a nossa musiquinha aqui de fundo, que fica muito silencioso aqui quando não tem música de fundo. Fica até meio com medo, assim. É bom ter um sonzinho de fundo, né? Então, deixar um abração aí para vocês. Daqui a pouco a gente começa com os nossos bons dias. Ótimo dia para vocês, uma ótima semana. O bom dia da Estela para nós. Bom dia! Gente, vou falar uma informação para vocês aqui, que pode ser útil, né? Que eu acho que é mais fácil eu falar desse jeito que alguém te corrigir, você ficar melindrado aí. Você sabe que não existe, não. Eu, assim seja. Seja não existe, Seja né? não, né? É interessante, mas tem Assim gente que não seja, né? sabe, sabe? E você não vai corrigir a pessoa na hora, só existe seja. Ah, desde que seja bem feito, não é seja. É claro que isso aí não vai fazer muita importância o quanto que as pessoas gostam de você, mas acho que é sempre bom aprender, né? É. Hoje mesmo nós vamos aprender, como o Sandler falou aí, um dos aspectos da doutrina, que é a ciência, e a gente não pode desconsiderar nunca. Toda vez que nós, em palestra, apresentamos fatos científicos, e é muito importante os fatos científicos, porque parte de alguém que falou, nossa, eu acho que é assim. E aí fala, não dá mais para ficar só no achômetro, né? O que a gente faz? Começa a abrir um artigo científico aí, você vai ver que toda vez que é comprovado cientificamente, foi feito muitos testes. Muitos, acima de 1000, por exemplo. Depende o grau de dificuldade de cada teste que eu estou falando, mas não dá para falar nada que, isso daí foi comprovado cientificamente, que foi só porque o Oceandre acha que é assim. Então é muito bacana, os nossos cientistas aí, eles trabalham para o progresso do mundo. Esses dias ainda a gente estava conversando, foi com o senhor Ademir, não é? Que ele estava questionando, né, a inteligência artificial. Foi com ele, foi aqui em casa. Pelinho aqui. Tira o O pelinho. cabelinho aqui, meu não é. Você tem problema com o cabelo? Eu tenho, disso eu tô livre. Esse problema eu não passo mais. E é isso aí, então, vamos estudar, porque estudar faz a gente ter mais compreensão, e tendo mais compreensão facilita a nossa vida. Que Jesus abençoe todos vocês aí. Temperatura do Brasil, acho que tá ficando Deixa eu ver a nossa aqui boa. de fora aqui. A nossa deve estar, vou chutar, 25, será? Vamos ver aqui. 24, 25. Ver se aparece aqui. As crianças foram de blusinha para a escola. Eu acho que dá para ver no celular. Assim que abre a tela do celular, tem a temperatura. O meu vamos notebook ver. não tá mostrando hoje, não. Enfim, tamo aí, gente. Nessa temperatura maravilhosa. O Sander, que ele vai trabalhar de moto, para ele é uma beleza, porque no calor você coloca o capacete assim, você não se sente. Chega a grudar na cabeça o capacete. Ele não sente... sei, não, mas deve estar na faixa dos 18, 19 graus. Será? Tá por aí. Então vamos lá para os nossos bons dias e que a gente possa aí... Bom dia com cafezinho para todo mundo. Cafezinho, o Sander usa aquele leite que ele tava falando de vegetais, né? Um leite chama Not Milk, muito legal, muito gostoso. Nossa, porque ele saboroso não... mesmo.
ele se sente estufado, né, amor? Quando o leite, leite de caixinha não de tava vaca, fazendo bem não pra você, tá, né? Nunca tive problema não, mas não quero ter, sabe? Então eu tô evitando já. É isso aí, então. E vamos ao nosso momento da oração. Então vamos lá. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, gratidão por estarmos aqui reunidos para lermos uma mensagem que vai caber no nosso coração, em nossa alma, com a ajuda dos benfeitores amigos que nos rodeiam, que vêm em busca de nossos pedidos para avaliarem o que eles conseguem fazer com o nosso merecimento, alguma cura de nossas aflições, a melhoria de nosso estado íntimo e a melhoria também de nosso estado intelectual, que possamos, Senhor, ter o coração aberto para receber todos esses benefícios, que a gente possa, Senhor, em algum momento desse estudo, ficar um pouco mais brando, mais leve, diminuir a carga de pensar naquela pessoa que nos feriu, daquela situação que a gente não está conseguindo resolver. Abençoado seja, Senhor, todos os recursos que nos são oferecidos. Nós somos muito gratos por isso. Que toda essa corrente, todas as pessoas dessa corrente, todos os seres encarnados e desencarnados possam se beneficiar dessa luz, de seu manto sagrado. E possamos sair daqui com mais paz, mais amor e um desejo muito forte de sermos melhores. Muito, muito obrigado e que assim seja. Eu trouxe um trechinho do livro Trovas do Mais Além. Você acredita que eu ganhei da Dona Renata isso aqui? Ela achou lá nas coisinhas dela, nem lembro a história da Dona Renata. Devia ser da minha voz. Daí. É muito bonitinho, porque ele é de trovinhas. Então, Trovas do Mais Além, de Chico Xavier, por espíritos diversos. Eu trouxe uma trovinha de Milton da Cruz. Olha que gracinha. Aquele que segue as regras dos estatutos do bem, quanto mais sabe, mais serve. Quanto mais serve, mais tem. É regra, hein? Pois é. Quanto mais sabe, mais tem, é isso? Quanto mais sabe, mais serve. Ah, tá. Quanto mais serve, mais tem. Pois é. A cada que a gente falou isso ontem. A cada um segundo suas obras, né? Quando a gente se instrui, a gente fica mais capaz de servir. Quando a gente fica mais capaz de servir, a gente recebe mais benefício. Pois é, por isso que é importante essas duas asas aí, né? Do conhecimento, aprendizado e a prática, né? Senão não funciona nada. Amai-vos e instruí-vos, né? Pois é, então, primeiro se ame, depois se instrua. Mas não deixe de instruir, senão você fica limitado no seu amor. É preciso expandir esse amor através do conhecimento que nos proporciona encontrar novas ferramentas todos os dias. Não é isso? E o nosso estudo, então, de hoje é o de número 12. Estamos na terceira temporada, vamos dizer assim, do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós já estudamos ele 2 vezes inteiramente, agora estamos aqui na terceira fase, né, de estudos. E hoje, então, dentro dessa terceira fase, é o Evangelho de número 12, que vamos tratar, então, da aliança da ciência com a religião. E eu quero convidar você a vir comigo na leitura. Se você tiver com o seu Evangelho aí, pegue ele, vá lendo junto comigo. Você vai ouvindo a minha voz e vai lendo com os olhos. Você vai absorver duplamente a informação, visualmente e auditivamente. Será que é isso que falam? Você vai ouvir e vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo, como está aqui. A gente gosta de mostrar toda semana. Estamos no seu primeiro capítulo já. O capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E hoje, então, o item é o 8. Aliança da ciência com a religião. Vamos lá? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis
tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente, marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se faz. Aliás, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, aos que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos ao comentário da Estela. Olha, que bonito você entender que quando você está vivendo qualquer tipo de processo na sua vida que te causa dor, angústia, aflição, até desespero, você se aliar ao raciocínio. Ah, Estela, mas tem sentido isso que eu vou fazer na fé? Porque a minha avó falou, minha mãe falou. Aí você vai para a razão. Tem coisas que a razão não vai explicar. E aí você se apega na fé, que é o momento da oração, por exemplo. Você está se sentindo triste, angustiado, e você não consegue ir na farmácia, porque os cientistas não inventaram ali uma pílula que vai fazer você não sentir tristeza. Talvez vai fazer você adormecer. Ah, não, mas o pessoal que tem depressão, eles tomam, né, algo. Então, mas ele acaba entorpecendo vários outros sentidos. E o que seria de ideal? A busca da oração de algo que você não enxerga. Poxa, tá comprovado isso daí cientificamente, que a oração melhora? E o duro que agora está. Porque
como que nós chegamos onde estamos hoje e acredito que vai muito mais além. Onde chegamos hoje? Cientistas já comprovaram que em estudos que fizeram, por exemplo, por que aquele paciente religioso ali, quando ele está internado no hospital, ele fica melhor que aquele outro ali? Ah, é coisa da minha cabeça. Aí vai o cientista e fala assim, vamos ver, né? E para eles verem se isso é real, separaram ali uma turma que tinha pessoas que oravam por eles, a outra turma que tinha pessoas que oravam por eles e eles sabiam, e a outra turma que não tinha ninguém que orava por eles. Qual que é o resultado? Os que não tinha ninguém que orava por eles, não que eles não melhoravam, tudo tem o seu processo físico, né? Mas tinha uma dificuldade em várias questõezinhas pequenas que fazem todo sentido para quem já ficou internado no hospital. Na hora de passar um catéter, na hora de pegar a veia para aplicar soro ou medicação, uma infecçãozinha de urina no meio da internação, porque está ali internado, né? Está sujeito, está suscetível a tudo que pode te infectar ali. E os que oravam, que receberam orações dos outros? Os que receberam orações dos outros tinham uma melhora significativa em várias questões das daí. Mas os que sabiam que estavam recebendo orações, eles tiveram ainda mais. Então aí os cientistas começaram a perceber que realmente existe, pode ser um efeito placebo, porque aí eles vão tentar tirar Deus da jogada de todas as maneiras. E tudo bem, tá tudo certo. Se você encontrar um cientista, como foi Allan Kardec, ele era cético. Kardec, quando falaram para ele, né, senhor Hippolyte Léon, né? Hippolyte Léon Denis Senhor Ribeiro. Hippolyte, porque depois que ele foi chamado de Kardec, depois que ele já estava embrenhado Na verdade, na foi codificação. Ele mesmo se autodenominou. Isso, né, porque ele ficou sabendo que algumas existências atrás ali, ele tinha esse nome. Mas vamos chamar aquele cientista ali, o professor Hippolyte, que era discípulo de Pestalozzi, tão considerado, né, no meio da pedagogia. E aí traz Hippolyte por quê? Porque, tá acontecendo uns negócios aqui, senhor professor, que a gente não consegue explicar. E contaram para ele, tem umas mesas que elas estão dando pancadinhas e elas respondem o que a gente quer. O que ele fez? Vocês estão de brincadeira comigo. Ele é cientista, gente. Desconsidera qualquer força fora do que ele consegue provar, tocar, enxergar, ouvir. Bora lá para a sessão mediúnica das mesas girantes. Isso aí, até, inclusive, quem tiver... Acho que na Netflix tem a Kardec, né? A história de Kardec. Não sei dizer se está lá. E eu não sei se está ainda, mas quem ficar interessado de como foi feita a codificação, tá lá. Pesquisa no Google aí que tem sempre alguma muito bom, um filme muito bom para instrução. Inclusive, Hollywood está pegando aí as irmãs Fox, né? As irmãs Fox que fizeram... que ajudaram tanto no início ali das psicografias. Aí Allan Kardec chegou então para ver essas pancadinhas, totalmente incrédulo. Ele levantou a mesa, falou, não é possível, tem alguma pessoa mexendo aqui, até Kardec perceber que existia uma força além, que ele não conseguia explicar. Então o cientista, ele é muito útil, inclusive no Livro dos Espíritos, na introdução, você vai ver que uma pessoa pode dar o Livro dos Espíritos para qualquer pessoa. Estela, tem uma irmã minha evangélica que não pode nem falar de espiritismo. Dá o Livro dos Espíritos para ela. Tem um irmão católico. Sabe por quê? Na introdução já diz assim, leia esta obra duvidando. Sabe assim, deixa eu ver qual é a parada disso. Eu gosto muito da história de Augusto Cury. Augusto Cury hoje só fala de Jesus, né? E você sabia que quando ele já era um escritor renomado, e ele falou assim, quer saber? A partir de agora eu vou desmascarar esse tal de Jesus aí, eu vou a fundo estudar a história para eles, mostrar ao pessoal que não é tudo isso que eles estão falando. Gente, no meio dos estudos, ele foi se apaixonando pela figura de Jesus, e hoje ele é um cristão, cristão de mão cheia, vamos falar assim.
Então, o que acontece conosco, né? Pensando no sentido de você dar um livro dos espíritos para a pessoa. Tem um momento ali da introdução que ele diz assim, ó, a sua fé, a gente está te trazendo para uma fé raciocinada, que ela vai dar as mãos para a razão. E a razão, o ápice da razão é a ciência. Não é, eu tenho razão. Não, não é isso. É comprovado, está aqui comprovado. E muitas coisas, nós ficamos felizes, por exemplo, nas obras de André Luiz. Eu não sei se vocês sabem da história, mas Chico Xavier, quando foi escrever Nosso Lar é aquele filme, né, que você é acessível, é muito bom o pessoal assistir aí, que ele começa toda uma trajetória da vida no mundo espiritual de um senhor que foi médico aqui em algumas encarnações, cientista também, e ele chega no mundo espiritual totalmente cru de religiosidade e fé. E aí ele vai descrevendo coisas para nós maravilhosas. Então você lê o livro como entretenimento e como conhecimento para si. É uma obra muito famosa da doutrina espírita. Inclusive, dos 10 melhores livros da doutrina espírita, está o terceiro dessa continuação do Nosso Lar, que é o Missionário da Luz. Maravilhoso. E aí, voltando. Quando Chico Xavier escreveu Nosso Lar, ele virou para Emmanuel. Emmanuel era o guia espiritual dele que ele enxergava. A gente não enxerga não, a gente sabe que ele está ali nos ajudando, nos guiando, né? Nosso benfeitor, nosso anjo guardião. Ele falou assim, Emmanuel, não, esse livro não dá. Agora o pessoal vai me apedrejar. Como é que vai fazer? Por quê? Existia ali informações do mundo espiritual que você desencarna. Chega lá, André Luiz está no hospital. Depois do hospital, quando ele melhora um pouquinho, ele vai visitar ministérios, ele anda de ônibus, ele vê o pessoal flutuando. Ele falou, o que vão falar de mim? E começando essa obra aí, nós vemos detalhes hoje que só foi comprovado cientificamente 30, 40, 50 anos depois. Tem alguns de escritos em 1940, 1946. E hoje nós temos muitos detalhes. Outro dia foi eu não vou saber qual revista que citou, que já tinha no livro de Chico Xavier essa informação. Vocês têm ideia que Chico, ele estudou só até o 4º ano? E na época, minha mãe também fez até o 4º ano. O pessoal aí sabe, né? Primário, né? Que era assim, quem estudava até o 4º ano já sabia ali ler, escrever, fazer a tabuada, fazer conta. É muito mais além do que a gente vê hoje, as criancinhas de 4º ano, tadinho, né? Hoje o ciclo é mais longo. E Chico foi esse daí, só até o 4º ano. E ele fala com uma destreza sobre ciência, e ciências que ainda na época não tinham chegado até nós. Comunicação. Eu vou citar depois aqui. Ai, que legal. Sobre a obra do Chico. Então, esse daí o Sandro achou a fonte ali. Tem, por exemplo, no próprio primeiro livro que ele falou, não, esse não pode publicar isso, eles você é uma chacota nacional, Chico Xavier disse. Tem um momento, por exemplo, que está todo mundo no hospital, a veneranda faz o quê? Uma chamada de vídeo. Para nós hoje é normal, você tem aqui um celular, só que a chamada de vídeo dela foi plasmada, é no ar. Fala, gente, estou escutando uma comunicação aqui, parou todo mundo do hospital, aí aparece no meio de uma fumaça a ministra veneranda dando um recado. Bonito isso, né? E hoje? Hoje nós temos uma comunicação que... Você imaginava isso? Queria acontecer dessa maneira? Eu lembro até hoje, eu estava no Japão, e lá as coisas... Hoje em dia não, hoje em dia lança um celular no Japão, nos Estados Unidos, chega para nós carinho aqui, mas chega. Hoje é simultâneo, o mundo inteiro. Chega um pouquinho mais caro, mas chega, né? Triplo do preço. E eu lembro que eu tava lá no Japão, meu irmão tinha comprado um cachorrinho, e ele estava em uma ilha do Japão, e eu estava, muitas horas de distância dele, e ele fez uma chamada de vídeo. Eu não acreditava naquilo, eu não sabia se eu ficava contente de ver o cachorrinho que ele estava mostrando. Eu tinha muita saudade do meu irmão, eu estava longe da minha mãe, do meu pai, e o meu irmão também longe lá no Japão. E eu lembro que eu via, eu pensava, gente, não acredito. Que eu falava assim, você tá bem? E ele respondia, eu tô bem. Porque parecia uma gravação. Era algo muito fenomenal para mim, uma chamada de vídeo. Hoje é a coisa mais natural do mundo, né, Sandra? Hoje é muito natural. O Sandra estava falando com a mãe dele agora, a mãe gravou um vídeo, que eles estão na praia,
Então, hoje, normalizamos isso. Mas quando apareceu essa informação, há tanto tempo atrás, eu falei, não, isso não é possível. Como que uma pessoa vai se ver? Imagina o que já tem lá no mundo espiritual. Imagina. E aí a ciência comprovando tudo, e o tempo todo. Como desconsiderar a ciência? Vocês acreditam que pode ser que tenha, como por exemplo, os exilados de Capela, eles nos contam que foram seres que muitos deles, o avanço, o progresso intelectual, o progresso da matéria se deu e se fez, assim como aqui. Vocês têm noção da facilidade hoje de comprar algo que a China produz, ou até mesmo o Brasil, que na nossa infância você tinha ali um brinquedinho, um sapatinho. Hoje em dia você consegue ter mais porque facilitou o macarrão. O próprio macarrão era macarronada, era só de final de semana. Porque a produção de macarrão era muito difícil. Vocês lembram que vendia naquele pacote, que era enrolado no papel, macarrão? Na mercearia, na venda, não era mercearia, era na venda. Hoje virou artigo de luxo isso aí. Na venda tinha macarrão ali. Às vezes tinha aquele furadinho no meio. E era bom, hein? Ô, trem bom. Era muito difícil a produção do macarrão. E hoje? E colheita de algodão? Minha mãe foi colhedora de algodão, assim, boia fria chamava na época, né? Boia fria porque eles levavam a marmita e esfriava na hora que ia comer. A boia. Já tava fria, né, na hora que ia comer. Era ali o algodãozinho. Hoje, vai passar assim o trator para colher o algodão, é 30. Faz serviço de 40 pessoas. Ixi, né? Com certeza. Tudo isso é o progresso da matéria. Porém, eles nos contam que exilados de Capela, eles progrediram como hoje. E no meio de nós, você também não consegue encontrar ali umas pessoas, caramba, meu, até quando essa praga, um pedófilo, até quando um pedófilo vai reencarnar nesse mundo? Vocês veem a guerra ali, ó, um não dá o braço torcer do outro e a nação sendo destruída, jogando míssil em cima de hospital. Até quando esse cara vai reencarnar aqui? Porque ele já tem celular, já tem água potável encanada, já tem chuveiro elétrico, tudo para facilitar a vida do ser. E ele continua fazendo coisa de barbárie, coisa de época da caverna. O que aconteceu com Capela? Evoluíram, e aí sobrou esses cidadãos aí. Qual que foi a opção deles? Bom, vai para a Terra, ajudar no progresso lá da matéria. 40 mil anos já faz isso, começou? E aí eles vêm para a Terra sabendo muita coisa, só que não evoluíram moral, então tá tudo ali, ó, tá junto. Porque o pessoal da Terra também tava caçando no dente o javali. Pula em cima do javali e já começa a morder. Olha que loucura. Sabe o que eu acho? Daqui 40 mil anos vai ter algum livro em algum mundo por aí. Falando de nós. Vai se chamar Os Exilados da Terra. Exilados da Terra, com certeza. Tomara que a gente não esteja no meio disso, né? Ah, meu Deus, Senhor, não. Já pensou você ter que quebrar um coco para fazer teu pratinho, hein? Falando, mas os índios vivem assim. Ah, mas os índios hoje têm muita facilidade, né? Coitados, eles estão ali nesse processo, mas não tem comparação com o que a gente já viveu no mundo. Enfim. Então, esse progresso, essa ciência, vieram essas pessoas, mas vieram também alguns que nós imaginamos, por exemplo, Stephen Hawking, né? Você brinca muito comigo, porque no filme que ele assistiu, o óculos dele era todo embaçado. E quando meu óculos está embaçado, você me chama disso. Não, né? Quase não dá para ver com o óculos dela. Daí... É melhor ficar sem, às vezes. É melhor, né? Você vê um gênio e foi... É como se fosse assim, condensa ele em um corpo, limita ele. Limita porque o que ele dá conta de fazer com a mente, se deixar um corpo solto, talvez ele pende pro lado errado. E a gente pensa assim, poxa, que castigo de Deus. Stephen Hawking ficou praticamente movendo o dedo, né? Assim. Chegou um momento que ele estava só mexendo os olhos mesmo. Mas isso você acredita que pode ter sido um pedido dele? Pode ter sido. Então, os cientistas que passaram aqui no mundo, eles devem ser considerados porque foi uma grande ajuda e é uma grande ajuda. Quando você conversa com alguém que pende para esse lado da ciência, que são pessoas assim, eu acredito que o Oceano, ele pende muito. Quando você conta algum dado para ele vai pesquisar. Ele fala assim, será? Será que é isso? Aí ele pesquisa. E aí a pessoa começa a ficar tão convicta de que aquilo é certo ou aquilo é errado, que isso é muito bom, gente. Por exemplo, se você
se você está tentando emagrecer, ou se você está querendo cuidar da sua pressão alta, começa a estudar artigos científicos do quanto pressão alta é ruim, de como tal alimento faz parte do que deixa mais ruim a pressão alta. Você começa a entrar com uma razão tão forte dentro de você que não vai precisar o médico ficar te dando bronca. A sua consciência, devido ao tanto de grau de instrução que você colocou para dentro, começa a te policiar. Fala assim, nossa, eu vou comer isso. Ai, não posso, não. E não foi o médico que falou, foi você que se instruiu. Como que nós vamos desconsiderar a razão? Como que eu vou falar para uma pessoa que chegou em mim, Estela do céu, eu fiquei sabendo que eu tô com a pressão, ora por mim, que eu vou orar muito para Deus baixar minha pressão. Aí Deus fala, filha, eu pus tanto cientista no mundo ali, tem cada informação que com um clique você melhora aí a sua vida. Não é só rezar. Se ali a ciência, mas rezar não ajuda? Opa, se ajuda. Como que é o tipo de reza? Senhor, me ajuda a me instruir sobre essa doença, sobre isso que chegou na vida, a ponto de que não fique pior. Me dá uma luz aí, Senhor. Agora, qual que é uma ignorância nossa? Ô, Senhor, baixa a minha pressão. Deixa eu continuar comendo sal à vontade. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada, mas eu sou assim, eu nasci assim, a minha mãe era assim preocupada, meu pai era preocupado, então aumenta a minha pressão. Como que eu não vou ser preocupado? Aí eles te apresentam o quê? Sai da televisão e celular e vai fazer uma meditação. Eu não consigo. Eu não consigo, Oceana. Tem muitos afazeres. Eu não consigo. E meditação para mim, tá me dando um faniquito. Você luta contra você mesmo. Aí ora, Deus, baixa a minha pressão. Isso daí é só um detalhe. Baixa a minha diabetes. Senhor, me emagreça, Senhor. Se Deus mandar, você vai fazer uma reza. Emagreça, Senhor. Acaba de rezar, vai tomar uma Coca-Cola. Ô, benção, acaba de rezar. Ai, que bom, né? Já rezei, então já perdi uns 3 quilos na reza agora. Partiu. Dá um cachorro quente, gente. Cachorro quente aqui em São José do Rio Preto, não sei como que é o de vocês, de cada região é de um jeito, né? É catupiry, batata palha, tudo quanto é coisa, light. Enfim, não tem como você dissociar a sua vida. Falar, não, agora eu sou uma pessoa religiosa, nada vai acontecer de mal na vida. Eu conheço pessoas que o Sander também conhece, que fala assim, você acredita? O pessoal aí faz bafômetro, mas se eu tomo 1, 2 latinhas, eu fico melhor para dirigir? Desconsidera toda a ciência. A ciência diz que meio copo americano você já perdeu aí no mínimo uns 15% de reflexo. Mas essa pessoa não, ele é... Sente que é melhor. Essa pessoa, ela nada contra a onda de 15 metros dizendo que tá certo. Não, eu como tomo, Sander do céu, eu tomo 2 latinhas, eu fico fera. Eu fico mais calibrado. Eu enxergo até as moscas, assim, eu desvio até das moscas na rua. Não dá para desconsiderar a ciência, gente, não dá. Inclusive, a lei de Deus e a lei dos homens caminham juntos. Por exemplo, vamos supor que você pega uma rodovia aí que está marcando que o limite é 110. Aí você sabe que o radar tem uma tolerância de 10%. Aí você fala, então, tá 119 ali, eu não vou ser pego. Aí tem uns bonitos que fora do radar falam assim, aqui não tem radar, eu vou para 150. Se ele bater o carro, mas não só morre quem tá na hora de morrer? Não, você também tem o seu livre-arbítrio de escolher que hora que você quer morrer, não é? Que é totalmente contra as leis divinas. Eu vou andar 150, Luciano, porque eu sou capaz. Aí o que ele faz? Ele bate o carro, ele é considerado o quê? Um suicida. Porque você não pode infringir leis. E a lei de Deus caminha com a lei dos homens. Mas cadê a misericórdia divina? A misericórdia divina fez os homens colocarem placas na rua. E é isso, gente. Bora aceitar a ciência aí como aliada. Pois bem, como diz o texto, né, que as duas ciências se complementam, a ciência da espiritualidade explica as leis de Deus e a ciência do mundo explica as questões mundanas. Eu trago aqui como curiosidade alguns fatos que foram primeiramente narrados pela ciência da espiritualidade e depois comprovados pela ciência dos homens. Olha só que interessante. Para complementar isso e comprovar que não estamos diante de uma necessidade de dissociação, ou seja, a doutrina espírita não quer se separar da ciência. Aliás, como eu falei no início, queria dizer sobre isso, um dos tripés da doutrina é a ciência, que se baseia em ciência, filosofia e religião.
Então não dá para poder dizer assim, não, o Espiritismo quer se separar da ciência, muito pelo contrário. Inclusive tem citações do próprio Allan Kardec, dando uma recomendação, dizendo o seguinte, olha, se um dia a religião falar uma coisa e a ciência disser outra, deixe a religião e siga a ciência. Na introdução do Livro dos Espíritos. Pois é, então essa é uma afirmativa que coloca Kardec, de um ponto de vista assim, moral, de uma extrema relevância na questão da coerência. Ou seja, Kardec deixou muito bem claro que se um dia a gente perceber que o caminho religioso está sendo inconsistente, que a ciência está dizendo outra coisa, está comprovando outra coisa, para a gente então seguir com a ciência, porque a ciência ela é feita também por muitas pessoas, ela não é um acontecimento único que alguém descobriu. Sempre tem, hoje em dia, vários cientistas para comprovar e para poder desmantelar algumas teses, né? Olha só que interessante aqui, eu trago a citação aqui na obra do Chico Xavier, de fatos ocorridos no livro que foram comprovados pela ciência anos depois. Olha só. Quem fez bastante experimentações assim, fazendo essa correlação da obra do Chico com a ciência, foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Quem quiser pesquisar mais o Dr. Hernani aí, vocês vão descobrir que se tratava de um grande estudioso da doutrina, mas também um grande estudioso da ciência. Pesquisa depois, anota esse nome aí, ó, Hernani Guimarães Andrade. Pesquisa no Google que você vai encontrar um material farto dele. Olha o que ele diz, ó, no capítulo 3, no terceiro capítulo, portanto, né, do livro Evolução em Dois Mundos, no subcapítulo Primórdios da Vida, o André Luiz diz ao pé da página que na esfera espiritual, o elétron, vocês já estudaram isso em física, né, o elétron, é também partícula atômica dissociável. Como o livro, então, é de 1958, é difícil imaginar que o médium tivesse conhecimento dos trabalhos de física teórica desenvolvidos por Gell-Mann, que obteve 11 anos depois, portanto, em 1969, o Prêmio Nobel por seus trabalhos em que se refere aos quarks, componentes das partículas subatômicas. Olha isso. Então você vê que 11 anos depois foi comprovado cientificamente o que o André Luiz disse lá em 1958. Ó, no capítulo 9 do livro E a Vida Continua, obra psicografada também pelo Chico Xavier, lá em 1968, o instrutor Cláudio diz à irmã Evelina que qualquer aprendiz da ciência elementar na Terra não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Que um dia o homem saberá que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Essa antecipação, destaca então o Dr. Hernani Guimarães, é muito impressionante, porque somente os físicos bem avançados é que estão chegando agora a semelhantes conclusões, como Bob Tobin registra nas páginas 46 e 47 do seu livro Space, Time and Beyond. A matéria não é senão luz, quer dizer, energia, capturada gravitacionalmente. Então, em 1968, quando a expressão luz coagulada foi publicada pelo Chico Xavier, poucos físicos teriam então levado a sério e muitos poderiam até mesmo valer-se da física para contestá-la, o que constitui uma prova insofismável da progressividade da ciência que a religião não pode deixar de acompanhar. Então, olha que interessante, gente, isso é muito relevante, porque coloca o nosso querido Chico Xavier junto de uma posição de que estava sim acompanhando a ciência, jamais querendo contradizê-la, mas sim complementá-la ou até adiantá-la. Isso é muito sensacional. Você vai encontrar, por exemplo, na obra do Chico, no próprio livro Nosso Lar, a citação, por exemplo, do que a gente conhece como hoje as TVs de LED, as TVs de plasma, as TVs muito finas, os computadores, os notebooks, por exemplo, já eram citados na década de 50, quando foi descrito como que se tratava, especialmente do departamento de comunicação, quando havia, então, a possibilidade da comunicação como hoje existe, né, da mediunidade, da psicografia, ou até dos ditados que os espíritos fazem, que os médiuns aqui captam, são verdadeiras salas de tecnologia de informação. Quer dizer, olha só que interessante, até no livro, no filme, melhor dizendo, O Nosso Lar, mostra isso claramente, o André Luiz e outros espíritos,
naquelas salas com aqueles computadores portáteis que hoje a gente sabe que são os notebooks, são os tablets. Você vê quanto tempo demorou para surgir um tablet aí? Quanto tempo demorou para ter uma videochamada? Isso já era relatado por Chico Xavier, que ocorria frequentemente, normalmente, como também ocorre conosco aqui hoje na Terra, aqui no momento que a gente vive, mas já existia na década de 50, lá na colônia espiritual, que não é uma colônia, diga-se de passagem, muita gente acha, né? Não é uma colônia de alto adiantamento, é uma colônia comum. Nosso lar é uma colônia comum. Como se fosse assim, é uma Rio Preto, vai. É uma Ribeirão Preto, é uma Campinas lá do plano espiritual. Então, meus amigos, nós estamos diante de uma doutrina que caminha de mãos dadas com a ciência, que quer acompanhá-la e não quer sobrepô-la, não quer transformar a ciência em algo assim, tá vendo aí, ó? Vocês estão seguindo a ciência aí, nós estamos muito mais adiantados que a ciência. A doutrina espírita não é pretensiosa dessa maneira. Ela não quer, de maneira alguma, tentar ser melhor do que a ciência. Muito pelo contrário. Aqui está muito claramente dito que nós estamos diante de algo que está de mãos dadas. Enfim, você quer coisa melhor na vida, que vai ser o dia que todo mundo, por exemplo, na política, resolver dar a mão um para o outro, parar com esse revanchismo aí, essa bipolaridade, esse racha que existe, por exemplo, na política mundial hoje em dia, quando todo mundo começar a querer dar a mão um para o outro, falar, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma borracha em tudo que está aí no passado e vamos começar agora daqui em diante, ver o que é bom para todos e vamos fazer um negócio legal aqui para todo mundo, vamos melhorar, vamos deixar um pouco de lado aquilo que nos separa e vamos nos unir com aquilo que nos aproxima. É assim que o Espiritismo faz de maneira muito sábia, muito bem descrita aqui pela providência divina, pela espiritualidade amiga, e que Kardec conseguiu condensar bem nas palavras, dizendo claramente que a gente pudesse então fazer essa associação permanente. Então vai ter momento em que você vai descobrir, por exemplo, na teoria da evolução, que a religião, as religiões mais antigas, não vou nem citar nenhuma aqui em específico, acho que todo mundo vai conseguir identificar, porque nós não estamos aqui em busca de fazer crítica nenhuma, estamos aqui em busca de falar dos fatos, né? Vocês concordam, por exemplo? Tem coisa que a gente lê na Bíblia que a gente pensa assim, nossa, mas isso parece um negócio bem impossível, assim, sabe? Não sei, é estranho isso, né? A própria questão religiosa, por exemplo, do Adão e Eva, que hoje em dia a gente sabe que é figura subjetiva, que merece um estudo através de uma questão assim mais filosófica do que realmente real, né? Clara e poderosa na questão de ser assim, ipsis literis. Você vê, foi dito que o homem surgiu através de Adão e Eva, né? Uma religião, isso é a religião dizendo. Só que aí a própria religião acaba se contradizendo em um dado momento da leitura, que você pode encontrar a menção de que então o próprio Adão e Eva um dia começou a caminhar e foram andando e encontraram uma vila, que haviam outras pessoas lá e foram se embrenhando por aquela vila. Mas peraí, como assim vila? Ué, se o Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra, não poderia ter vila nenhuma, não poderia ter outros habitantes. Então, assim, a gente percebe que essas incoerências têm um intuito mais informativo e que a religião muitas vezes também é interpretada de uma forma muito literal e que faz com que ela possa, às vezes, cair até, em certo momento, no ridículo. Mas nós não estamos aqui interessados em ridicularizar a religião, nem o Espiritismo quer fazer isso, muito pelo contrário. Observe, então, essas incoerências e nós vamos descobrir, por exemplo, dizendo que se foi Adão e Eva que surgiu no mundo os primeiros habitantes, hoje em dia a gente encontra material farto da ciência comprovando exatamente o contrário, comprovando a presença dos chamados Homo sapiens, né? Que nós somos Homo sapiens sapiens. Agora, os primeiros, os anteriores a nós, os Homo sapiens, datam de uma existência muito anterior ao que é programada pela religião, que eu não lembro exatamente aqui, mas tem um número que os religiosos falam, eu não sei se são 20 mil anos atrás, uma coisa assim, 30 mil anos atrás, eu não sei, uma coisa assim, que dizem que Adão e Eva surgiu nesse momento. E aí vem a ciência e falou, não, que 20 mil anos é agora, é ontem ali, ó. Já existe comprovação dos homens que viveram aqui, os homens das cavernas, etc., que datam aí de muitos mil anos, aí 100, 200, 300, 400 mil anos. Então, assim, já a ciência vem contestando isso. A própria evolução, a teoria de Darwin, que era um grande cientista,
vem dizendo da questão da evolução, né, da espécie humana, ao longo dos milênios, né, dos múltiplos milênios aí da humanidade, e vem jogando por terra mesmo teses que a religião ainda insiste em dizer que estão assim em vigor ainda. E é preciso se atualizar. As pessoas dizem assim, muitas pessoas me dizem assim, as religiões vão desaparecer, porque a ciência vai acabar com tudo. Vai, por exemplo, comprovar, a questão já está sendo comprovada, a questão da mediunidade. Vocês viram que eu venho postando nas minhas redes sociais sempre muitas questões da ciência, em especial uma que eu destaco, que outro dia eu publiquei. Quem me acompanha aí nas redes sociais vai lembrar da questão da imposição de mãos, da comprovação científica de que as nossas mãos exalam energia e que essa energia pode ser convertida em uma energia equilibrante que cura as pessoas. Você já sentiu que alguém te tocou assim? E você sentiu um bem-estar, assim, uma coisa maravilhosa? Você já sentiu o contrário também? A presença de alguém que parece que é radioativo? Quer dizer, tudo isso a gente sente, mas as religiões ainda não conseguiram entender e explicar claramente, e já hoje a ciência está comprovando. Eu digo as religiões de modo geral, mas o Espiritismo já vem dizendo isso para nós há muito tempo, aliás, há mais de um século já, vamos diga-se passar, até antes do Chico Xavier. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre questões religiosas, que hoje a ciência está comprovando, basta estudar um pouquinho sobre a questão do magnetismo que Allan Kardec deixou para nós. Quer entender melhor isso? Não dá tempo de a gente falar aqui, porque o tempo nosso é curto, mas pesquise aí, magnetismo, Allan Kardec, depois você me conta. Você vai ver que muito do que Kardec já dizia lá em 1860, hoje a ciência começa a perceber que é fato. Por exemplo, essa questão das mãos. Você vai até encontrar na publicação que eu fiz uma mão assim, que tem uma foto chamada foto Kirlian, que mostra claramente a exalação, será que existe essa palavra? Mas, enfim, as mãos soltam luminosidade, soltam vibrações energéticas. Isso já é comprovado cientificamente. Então não adianta você dizer assim, esse negócio de imposição de mãos, de dar passe um no outro, é coisa de espírito isso aí. É coisa de espírito, coisa de religioso isso aí. Mas se você está pensando nisso, você já está atrasado. Você já está mal informado, porque já é a ciência que está comprovando. Gente, isso é sensacional. Nós estamos assim, sem nenhuma chance de um dia nos tornarmos pessoas incoerentes, pessoas atrasadas, ultrapassadas, pessoas que não têm mais consistência naquilo que creem. Estamos diante de uma doutrina absolutamente atual, que aceita, acolhe e recebe tudo que chega de novo. O Espiritismo, tem algumas pessoas mais puritanas, né? Fala assim, não, isso aí a gente não aceita, porque não está na obra de Allan Kardec. Fala, meu Deus, você não estudou a obra de Allan Kardec, então você não está entendendo. Que Allan Kardec falou, como eu falei no início aqui, se a ciência comprovou, siga a ciência. Eu sempre uso um exemplo de uma forma até bem humorada aqui, que Allan Kardec vai entender que não é um desrespeito a ele. Aliás, nós estamos aqui dentro de uma rede de amigo espírita. Eu não poderia jamais ser desrespeitoso com ninguém, muito menos com Allan Kardec, né? Mas, por exemplo, a gente cita sempre assim, não está na obra de Allan Kardec. Fala, pois é, o celular também não está na obra de Allan Kardec. O carro elétrico também não está na obra de Allan Kardec. Satélite, comunicação mundial, instantânea, também não está na obra de Allan Kardec. Mas existe, gente. Pelo amor de Deus, parem de querer transformar a doutrina espírita em algo engessado. Não faça essa maldade com a doutrina dentro do seu coração. A doutrina é bela demais. Ela é fantástica. Ela não pode nunca ser nivelada por baixo. Ela é uma doutrina que vai continuar tendo as suas atualizações, como o Chico Xavier veio fazer. Algumas pessoas que, de uma maneira, vocês me perdoem aqui a ousadia em dizer isso, de uma maneira muito burra, ao meu entender, questionam e duvidam e zombam de Chico Xavier, como eu já vi gente fazer isso. Aí esse Chico Xavier falando de coisas aí que Kardec não falou. Gente, Chico Xavier vem trazer atualização. Chico Xavier, a obra do Chico, vem complementar a obra do mestre Allan Kardec. Aliás, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo, que na minha opinião, o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Quem não quiser acreditar nisso, não tem problema, não estou aqui para debater com ninguém.
Nem acho que isso é muito relevante, tá? Não estou aqui dizendo que isso é primordial. Se os dois forem duas pessoas distintas, está ótimo também, mas na minha humilde opinião aqui, o Chico é a reencarnação de Kardec que veio dar sequência à própria obra. Um indivíduo de grande notoriedade mental, uma capacidade espiritual incrível, única, muito relevante, veio dar complemento à própria obra. Portanto, quem não entende isso, eu sinto muito, não tem mais nada para te dizer. Se você acha que isso é tremenda bobagem da minha parte aqui, das nossas observações, que eu acredito que deve ter algum tipo de relevância, eu acho que a gente não está há mais de 20 anos estudando isso e a gente está meio tapado. Eu não acredito que eu estou cego, sabe? Não me vejo como alguém assim. Portanto, meus amigos, a obra do Chico Xavier vem dar complemento à obra de Kardec. E não tenha dúvida nenhuma disso. E virão novas obras para darem complemento a isso, que na verdade não é a obra nem de Chico nem de Kardec, é a obra do Cristo, e continua se mantendo atualizada. Novas diretrizes virão, morais, religiosas, conforme a ciência vai avançando. Isso é fabuloso, você conseguir, por exemplo, hoje enxergar que tudo isso que a gente vem estudando aqui hoje não vai ser desmentido, não vai ser assim algo irrelevante. Tem a sua relevância, como assim como teve a relevância, nós falamos isso nos evangelhos anteriores. A obra de Moisés teve relevância, as reflexões de Sócrates e Platão, tudo isso não está sendo desmentido. É apenas assim, foi relevante, foi necessário, primordial e foi muito atual naquela época. Hoje nós estamos no avanço. Nós estamos pegando tudo aquilo lá, aproveitando, enchendo o nosso conteúdo, a nossa gaveta, e hoje existem novas gavetas a serem preenchidas. Isso é uma aliança inteligente da religião com a ciência. Agora, se você falar assim, não, espiritismo é só o que Allan Kardec falou. Acabou. Para mim, não tem mais não, eu não confio em nada que o Divaldo escreve, nada que o Chico escreve. Então, sim, te informar. Você se tornou um puritano e você está engessado. Você parou no tempo. Porque muitas pessoas se sentem assim, não, mas se eu começar a incorporar a obra do Chico na minha vida, então eu estou sendo infiel a Allan Kardec. Lê do engano. Você está dando aí mais ênfase, você está dando complemento, você está dando ainda mais notoriedade ao que já havia sido descoberto, ao que já havia sido divulgado por Allan Kardec. Portanto, você estar acompanhando e, obviamente, utilizando o bom senso. Não acredite em tudo que você ouve, em tudo que você lê, em tudo que alguém te fala. Tá cheio de charlatão por aí, tá cheio de gente divulgando coisas como sendo o novo espiritismo, a continuidade, e estão falando bobagem, estão criando intriga, estão criando dissociação, estão transformando aquilo que parece ser espiritismo em algo absolutamente inviável, absolutamente incoerente do ponto de vista a se associar com a moral cristã. Então é preciso fazer essa análise, lembrando das lições do Evangelho, de que é preciso avaliar os frutos da árvore, porque se a árvore só for bela e os frutos não forem bons, a árvore não é boa. Isso a gente vai estudar aqui ao longo do tempo, já estamos estudando há bastante tempo, e é preciso que nós possamos incorporar isso na nossa vida. Virão outros médiuns muito bons, que virão complementar e virão dar sequência à obra do Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, pelo amor de Deus, nós não vamos parar. O processo evolutivo ele é infinito. Nada vai parar, nada parou na obra de Moisés, nada parou na obra de Jesus, nada parou na obra de Kardec, nada vai parar na obra do Chico. Por enquanto, o que a gente vê de mais atual dentro da doutrina é a mensagem do Chico Xavier, que é complemento, é grande incremento da obra de Allan Kardec, da obra da doutrina espírita. Então, meus amigos, isso faz parte, como diz aqui a nossa Marilda Oliveira, é uma fé raciocinada. Você precisa raciocinar e parar de ser aí. Tem um termo que eu estou tentando lembrar aqui, eu não estou conseguindo lembrar agora, das pessoas que são esses chamados intransigentes religiosos. Se alguém lembrar aí, me fala depois, eu complemento aqui. São assim, pessoas intransigentes, são aqueles estudiosos fanáticos que não aceitam nenhum tipo de obra lá de Allan Kardec e se acham doutores da obra espírita. Ah, eu sou aqui um indivíduo, só estudo Kardec, eu não aceito mais nada. Você acha que é legal isso? Você acha que é bonito você dizer, por exemplo, que você é um grande doutor de TV de tubo?
Você tá lá, a TV de tubo é muito relevante, mas ela já ficou ultrapassada ali no sentido, não que Kardec é ultrapassado, tá, gente? Mas assim, a TV de tubo foi relevante, mas agora já tem TV de LED, pelo amor de Deus. Aceita que o negócio já Aceita a atualização do aceita seu a celular. atualização do software do teu celular mesmo, vive pedindo, né? Precisa ser feita uma atualização. Aí você vai falar, não, não aceito, vai continuar o que é quando eu comprei. Nem celular eu tenho, quero ficar no Gente, atualiza telefone. teu celular, pelo amor de Deus. Tem um monte de recurso novo aí que o pessoal tá lançando, inteligência artificial no teu celular aí, vai te facilitar a vida. Você, não aceito inteligência artificial, não aceito. O negócio meu é pegar as Barça que eu tenho aqui em casa, aquelas você ainda usa a Barça na tua casa? Você pega aquele livrão dessa grossura para consultar um negócio de 1965? Pergunta pro Ô, Google. gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Tem o Google aí já, sabe? Tem muita coisa, tem muita bobagem aí também, viu, gente? Na internet tá cheio de gente, um monte de achismo aí que não funciona. Mas, nossa, você tá consultando a Barça ainda? Você ainda tá vendo TV de tubo? Você tá com lâmpada incandescente aí para iluminar a tua casa, gastando a energia do cão aí? Vamos atualizar, gente. Vamos nos associar à ciência. Porque ela vem para poder, como diz aqui o texto, ela vem dar ênfase à religião. Ela vem comprovar a religião. Não é o contrário. Ela não vem desmentir a religião. A ciência está como aliada. A ciência é como se fosse assim. A ciência é o meu irmão mais intelectual, sabe? Eu sou aquele cara mais emotivo, mais de coração, né, aberto ali. Eu sou aquele cara mais coração e a ciência é a razão. Não deixe de lado a razão, pelo amor de Deus. É isso que eu quero deixar aqui. Você vai trazer alguma menção aqui, então vamos lá. Olha que legal, gente. A pergunta da Luciana Pestilho, acho que serve para muitas pessoas. Luciana disse assim: se der para dar uma pequena explicada no conforto da seguinte questão, agora no dia 21 de junho fará 1 ano do desencarne da minha mãe. Câncer, que quando descobrimos durou 2 meses. Agora um irmão dela também foi diagnosticado com câncer. E no ano passado perdemos o primo, Aristides, tão rapidamente com câncer. Já estou considerando que é genético. Você, Estela, tem alguma explicação? Estou desolada. Bom, primeiro, na religião, que a gente está falando de doutrina espírita, a gente vê no livro Nosso Lar, Luciane, todo mundo aí que tiver uma questão dessa da genética, a mãe de Lísias vai reencarnar e a família dela tá tudo esculhambado na genética. Só que por ela ter sido uma trabalhadora de muito afinco lá no mundo espiritual, ela ganhou o direito de escolher que ela poderia vir totalmente limpa da genética da família. E então ela veio. E agora, se a gente já está aqui também, tem o que a ser feito? Se você trabalha no bem, se você anda com a sua conduta em dia mental, você também pode ir se limpando, porque a gente sabe que as células cancerígenas, elas se alimentam de rancor, de mágoa, de raiva, todos os sentimentos ruins, porque todo mundo tem células cancerígenas dentro de nós, cientificamente falando, a gente sabe quanto a isso. Agora, como eu faço palestras empresariais, então eu não posso falar de espiritismo para os funcionários. O que a gente conversa sobre a questão da última mensagem que você deu aqui, que faz sentido, né? Estou desolada. O seu cérebro, ele não funciona pensando, poxa, eu não quero ter câncer. Ele vai entender, ele vai achar um caminho da quantidade de vezes que você falou sobre os sintomas e falou quanto o parente que teve o sintoma e você é parente dele, o seu cérebro vai entender que você gosta disso. Você já teve, conversando com todo mundo, você já teve aquele amigo que ele teve uma doença, e a doença às vezes levou em estado terminal, ou ele tá passando uma doença, e você começa a sentir os sintomas, não é, Luciano? Teve uma época aqui em São José do Rio Preto, que pós-Covid, começou a desencarnar uma pessoa com infarto, outro problema no coração aqui, outro ali. Tinha hora que você falava assim, ué, será que eu tô com problema? E você começava a contar, Luciano, você viu o fulano ali também, o fulano também? Isso faz parte, o nosso cérebro, ele quer nos ajudar, ele é nosso amigo. Ele começa a separar uma coluna de coisas que você gosta, e uma coisa que você gosta é problema do coração. Porque você anda falando disso muito o tempo todo. E ele não vai entender que você quer ou não quer, ele não entende o seu sentimento. Ele entende que problema do coração é algo que você está gostando, porque é o assunto do momento na sua cabeça. E ele começa o quê? Dar alguns probleminhas. Isso é científico.
Eu levo isso em palestras empresariais, eu não posso falar de espiritismo. Então, minha irmã, se você está com medo desse câncer, bora fazer atividade física, limpar a sua moral e para de falar de câncer. Porque senão seu cérebro vai entender que você gosta dessa história. É simples assim, gente. Fala, sério que é assim? Jesus já disse, Deus quer que a gente viva em abundância. Nosso Pai quer a vida e vida em abundância. Vida em abundância não é a gente se fechar e ficar pensando no problema. Então, bora viver. Se um dia vier, se tiver na sua encarnação de ser, aí você curte o seu momento da dor, seu desespero no dia. Até lá, vai vivendo feliz. Não fica desolada, não, porque isso daí é sistema, vai agir contra o seu sistema nervoso linfático. O seu cérebro vai te ajudar a ter o problema porque ele acha que você gosta disso. Isso é horrível, né? Pensar dessa maneira, mas é assim que funciona. Exatamente. Nós precisamos colocar na nossa mente, na nossa palavra, na nossa boca, somente aquilo que a gente quer consumir. Ou seja, é saudável falar, por exemplo, de doenças? Não vou nem falar o nome de nenhuma específica. Não é, porque eu não quero experimentar nenhuma delas. Então, o que que eu falo? Eu falo de esperança, eu falo de alegria, eu falo de novos projetos, eu falo de novas viagens, novas conquistas, novos amigos, de novos prazeres. Não tem problema nenhum você ter os seus prazeres. Prazer de comer um bom prato de comida, o prazer de trocar de carro, comprar um carro novo, o prazer de fazer uma viagem, nem que seja ali que nem a gente que mora aqui em Rio Preto, vou ali para Schmidt comprar uns doces ali. É um prazer. Então viva colocando na sua mente questões que você quer se alimentar delas. E tira o e se? E Isso. se? Mas se eu for de moto hoje trabalhar e eu sofrer um acidente? Gente, no dia eu vejo. Eu tô com 47, vou fazer 48, né? Se eu fosse pensar assim, e se eu for de moto hoje trabalhar e eu me arrebentar por aí? Até hoje, ainda bem que não aconteceu isso. Mas eu nem cogito isso de acontecer. Eu vou com a maior cautela, eu pego a minha moto, vou lá respeitosamente, sigo o meu trajeto, está tudo bem. Se um dia acontecer algum acidente, não vai ser porque eu estava pensando nele. O que aconteceu? Então, não planeje nada que você não queira experimentar logo ali adiante, né? Não mentalize isso. Mentalize sim. Eu vou trabalhar hoje, vai dar tudo certo. Eu vou chegar lá no meu trabalho, vou encontrar gente boa. Eu vou comer hoje, a comida vai ser boa. Eu vou fazer uso de qualquer tipo de alimento e isso vai me fazer muito bem. Eu vou ter saúde, vou ter vigor, enfim. É isso que nós temos que colocar na mente. Mas isso já é um outro capítulo, é um outro estudo aí sobre positivismo, né, sobre projeção mental. Agora nós vamos finalizar aqui com o nosso momento da oração, porque a nossa hora de novo já foi embora, hein? Já foi. Vamos lá. E até já, gente. Até a semana que vem. E encontro de jovens já tá. Quase. Acho que a gente não vai nem divulgar nas redes sociais, que já encheu todas as vagas. Já todas? O Marchiori pediu para guardar para ele do Kardec e do Genônimo. Então eu não sei quantas vagas, Vixe, né? então... Mas só tem 13. Então agora quem quiser participar vai ter que ver se sobrou alguma vaguinha. Por isso, encontro de jovens do Ailuz, que vai ser agora dia 31 de maio. O terceiro. Isso. O terceiro encontro de jovens, isso aí. Então, tchau, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Vamos então ao nosso momento da oração, finalizando aqui a nossa manhã dessa terça-feira. Você é meu convidado para estarmos juntos aqui. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, Mestre, é uma alegria poder falar contigo mais uma vez. E poder falar contigo abertamente, sem nenhum tipo de rodeio, sem nenhum tipo de rebuscamento por palavras difíceis. Nós sabemos que o Senhor é muito acessível e que é muito fácil falar contigo. É a mesma coisa de bater papo com o irmão mais velho que a gente confia tanto. Senhor Jesus, diante desse clima absolutamente favorável e amistoso que existe entre nós, quero te dizer da minha grande satisfação em estar aqui diante dessa obra maravilhosa, que é da providência divina, sem dúvida nenhuma, que idealiza isso tudo e coloca em nós como singelos colaboradores, mas a obra gigantesca é tua, Mestre. Quero te agradecer por estar aqui diante de tantos amigos que semanalmente nos dão a honra da sua presença, do seu companheirismo, dos seus auxílios através das mensagens que nos deixam e que complementam poderosamente todo o estudo aqui. Quero abençoar cada pessoa que está aqui nos acompanhando
seja que mentalmente ligada a nós, mesmo aquelas que não se comunicam, não escrevem, não se manifestam aqui, mas estão ligadas em pensamento, colaborando conosco para que as informações fluam de uma maneira absolutamente fiel aos teus preceitos. Senhor Jesus, é uma grande alegria fazer parte dessa corrente. E quero abençoar cada um desses irmãos com saúde, com alegria, com esperança, com paz no coração, com desejo crescente de evoluir, de crescer, de aprender, de seguir a sua marcha. Vamos dizer assim, a nossa marcha, que é infinita. Quero abençoar aqueles irmãos também que nos acompanham em outro momento, que vão estar conosco aqui depois que esse vídeo acabar, que sejam todos iluminados pela nossa gratidão. Senhor Jesus, abençoe o nosso povo brasileiro, abençoe aí todo o movimento dos religiosos do mundo que colaboram para que haja paz nesse mundo, para que aconteça, para que a tua obra cada vez mais possa ser relevante no coração de bilhões de pessoas mundo afora. Senhor Jesus, oro também por aqueles que estão aflitos, por aquelas pessoas que nesse momento se encontram desoladas, desesperançosas, aquelas que não veem perspectiva, aquelas que se veem próximas da desencarnação, imaginando que vai ser o fim, e que não conseguem vislumbrar que existe apenas uma mudança de capítulo, uma mudança de endereço, que não haverá fim. Senhor Jesus, abençoe aquelas pessoas que se sentem confusas, que se sentem sozinhas, que se sentem aí desoladas pelas dificuldades da vida. Coloque no coração delas, Mestre, que a esperança de dias melhores possa surgir e que todos possam sair de qualquer abismo em que se sentem colocados dentro. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma semana de estudos edificantes. Hoje aqui com essa ênfase na questão da união da ciência com a religião, nós podemos compreender que a ciência faz parte da tua obra, Mestre. A ciência não é algo que vem competir com a obra divina, e sim é obra divina a ciência. Que cada vez mais nós possamos acompanhá-la e entender que vivemos numa multidão, numa vastidão universal. E somos aqui habitantes desse pequeno planeta que voa a altas velocidades no universo e que muitos mundos ainda nós habitaremos. Viemos de outros tantos e habitaremos outros tantos ainda pela frente, mundos mais avançados, quando nós também formos avançados. Sabendo dessa multiplicidade, dessa grandiosidade da obra divina, Mestre, nós nos sentimos confortáveis, nos sentimos cada vez mais próximos daquilo que nós temos a certeza de que nós fazemos parte, que é de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Portanto, nós agradecemos imensamente ao nosso Criador, a essa força que nós ainda não sabemos distinguir o que é, a esse Criador de tudo que nos fez absolutamente perfectíveis e propensos a experimentar as grandiosidades que Ele nos proporciona, porque nós somos parte dele também, do nosso Pai, do nosso Criador. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso guia, por ser o nosso irmão mais velho, o nosso irmão que, não falando de questão de idade, mas o nosso irmão mais experimentado, e que nos coloca ao caminho da felicidade, do progresso, do avanço, da paz, da saúde, da harmonia. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado toda a equipe espiritual da nossa Rede Amiga Espírita, de toda a obra espírita que coordena aqui no nosso país, no Brasil, ao espírito de Ismael, que cuida brilhantemente da obra espírita, e aos espíritos nobres que nos acompanham, sem citar aqui o nome de nenhum deles em específico, para não ser injusto com os demais, mas existe uma grande pleiade de espíritos altamente enobrecidos, que nos inspiram e caminham conosco e que querem que nós estejamos com eles na alegria que nós temos ainda que experimentar e que está logo ali, está muito próxima de nós, na alegria do conhecimento e na alegria de estar contigo. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã abençoada. Te pedimos permissão para terça-feira que vem estarmos juntos novamente. Que assim seja. E é isso aí, meus amigos.